Pauta número 7. Em mais uma ação, no mínimo questionável, do ministro Alexandre de Moraes, o PCO, Partido da Causa Operária, também foi incluído no inquérito das fake news. Na decisão, Moraes ordenou o bloqueio sumário dos perfis do partido no Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube e TikTok. A alegação do magistrado é que o partido usa sua estrutura para divulgar ofensas e ataques ao Estado de Direito. Em sua conta oficial no Twitter, o PCO chamou Alexandre de Moraes de skinhead de toga e denunciou que está escancarada a ditadura dos 11 ministros que não receberam um único voto. A mensagem ainda pediu a dissolução imediata do STF. A gente está vendo aí a mensagem no Twitter do PCO. Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal intime o presidente do partido, Rui Costa Pimenta, a depor sobre o teor das postagens do PCO nas redes sociais. Em sua conta pessoal, o dirigente revelou como a esquerda brasileira conspirou para apoiar os desmandos do STF e, em particular, de Alexandre de Moraes. Pimenta disse que a própria esquerda deu autoridade para impor ao país uma ditadura. No dia seguinte, outro tweet na conta oficial do PCO afirmou que os ataques do STF ao bolsonarismo e à esquerda são uma manobra com o objetivo claro de fraudar as eleições. Não se surpreenda se você concordar com o PCO e até com o PT. Olha só, esse tweet de 2016. O partido de Lula usa a hashtag ministro golpista para se referir a Alexandre de Moraes, que é acusado de advogar para a facção criminosa PCC e de adulterar dados oficiais quando era secretário estadual de Segurança Pública em São Paulo. Constantino, e o pior de tudo, você olha na imprensa e está todo mundo chamando o PCO de extrema esquerda, mas até pouco tempo atrás a gente não tinha extrema esquerda, você lembra disso, né? Então criaram uma extrema esquerda para botar um monte de gente que é extrema no meio, né, Constantino? É mais ou menos isso. Exatamente. É só um detalhe, né, Lacombe, antes que o PT apagou, né, esse tweet. Então, mostra que nós estamos aí diante do George Orwell, né, das distopias de George Orwell. Primeiro, a criação do Ministério da Verdade pelo próprio STF/TSE. E depois, a tentativa de reescrever a história, né? Veja, eu consigo até respeitar um pouquinho comuna raiz. E o PCO é isso. Partido da Causa Operária, ou pão com ovo, como alguns brincam, do Rui Costa Pimenta, é um partido comunista raiz, né? Aquela coisa de revolucionário, ditadura do proletário, e eles têm um certo nojinho, um certo desprezo por essa turminha universitária, New Left, fofa, né? PSOL e companhia. Então, o comuna raiz, ele pelo menos está apontando para os problemas certos, porque ele está vendo que, em nome do progressismo, uma turma meio tucana, meio petista, está querendo impor uma democracia de gabinete, sem o trabalhador, sem o povo. O Rui Costa Pimenta, ele quer tentar seduzir o povo para a revolução dele lá do proletário. Ele não vai conseguir, porque os comunistas nunca conseguiram isso. Mas a turma que ele está combatendo está querendo uma democracia de gabinete, está querendo um regime autoritário, quiçá totalitário. E isso em nome tudo do progressismo, essas coisas identitárias, ideologia de gênero, blá blá blá, que serve de cortina de fumaça. E ele está denunciando isso, então dá quase vontade, às vezes, de compartilhar as postagens do PCO ou, no limite, se filiar, porque você achava que tinha pelo menos o salvo-conduto. Agora você viu que não, que é a tática que você disse aí. Descobriram na imprensa brasileira a extrema esquerda. Nunca eu tinha lido extrema esquerda. Eu já desafiei várias vezes meus leitores e tudo para apontar a extrema esquerda em alguma reportagem, não tinha. Extrema direita tem a torta e a direita, né? A direita dos tucanos, já basta. Então, a minha dúvida foi se o PCO não entrou aí como um boi de piranha, como justamente uma cortina de fumaça. Olha, veja como o xerife do Supremo é imparcial. Ele cala quem ataca a instituição, seja da extrema esquerda ou seja da extrema direita. E aí cai como uma luva essa narrativa, né? Porque aí não precisa lidar com o PT, que o PT já não é mais a extrema esquerda, segundo essa narrativa. Mexeram na janela de Overton de forma
proposital para enganar, ludibriar os leigos, né? Então, isso é uma hipótese que eu acho a mais plausível. A outra hipótese é que realmente o ministro está descontrolado e não aceita mais apelidos jocosos, ataques, né? Coisas assim, e ele parte para cima, sem qualquer tipo de freio. Se for essa hipótese, Lacombe, aí o caso do PCO vai acender um alerta assim para a esquerda. Porque aí a turma vai olhar e falar, tá bom, a gente sabe que o PCO é meio radical, demais da conta, né? Mas se eles vieram até pro lado de cá agora, né? Até caçar comuna, pô, amanhã eles podem caçar qualquer um de nós, que é o que nós estamos tentando alertar desde o início. Quem cria corvo tem os olhos arrancados, né? Se você alimenta o monstrinho achando que os cancelamentos vão ser só para a turma da direita, um dia você é um imitador de focas que descobre que foi cancelado também. Então, não tem limite esse troço. Se o poder é arbitrário e não tem uma régua, ele vai ser usado ao bel prazer do sujeito, do cara que está imbuído e envaidecido com esse poder tirânico. Então, se for isso, né, tomara que sirva de alerta para a turma entender que ninguém está a salvo. Ana, antes de passar para você, deixa eu falar de mais uma do Alexandre de Moraes. O Constantino citou aí, ele está descontrolado, o negócio dele parece realmente ser perseguir. Ele gosta de perseguir, né? Na última sexta-feira, no Twitter, a mulher do deputado federal, Daniel Silveira, denunciou que o ministro tinha bloqueado a conta bancária dela e sequestrado o dinheiro. Paula é advogada no processo contra o marido e a pergunta é: o que pode pôr fim a tantos desmandos, a tanta agressão às leis, Ana? Pois é, Lacombe, eu vi esse tweet ontem, eu entrei em contato com o deputado Daniel Silveira e ele me disse que nem no papel eles são casados, ou seja, nem se fosse esposa, né, casada legalmente no civil, mesmo assim o projeto de tiranete aí do Supremo Tribunal Federal poderia fazer isso. E mesmo assim ele fez, né, segundo a esposa do deputado Daniel Silveira. Ou seja, ele está realmente descontrolado. E não adianta tirar o nome Rodrigo Pacheco do contexto. Toda vez que acontecer alguma inconstitucionalidade, principalmente por parte de Alexandre de Moraes, nós temos que falar Rodrigo Pacheco 5 vezes. Porque se não fosse o Rodrigo, se fosse o caminho correto do Rodrigo Pacheco de trazer para plenário um pedido de impeachment sobre essas inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes, um freio, alguma coisa nós teríamos esperança de acabar com essa insegurança jurídica. Agora, não tem como, nós continuamos vendo esse caminho aí, ele diz sobre aqui, eu até anotei, né, no discurso dele, o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, lá no discurso que ele teve sobre a liberdade de expressão, e, no entanto, esse abuso de autoridade que nós temos visto quase que diariamente é inconcebível. Agora, sobre o PCO, Lacombe, eu entrei num link aqui de um artigo do PCO, o PCO que fala, que até dói um pouco os ouvidos, né? Estadunidense, o imperialismo estadunidense. Ele cita, para criticar a Suprema Corte Brasileira, o STF, ele cita, veja você, Lacombe e Constantino, vejam vocês, Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né, terceiro presidente norte-americano. Vou ler aqui o comecinho desse artigo do PCO, citando Thomas Jefferson e o abuso de autoridade do STF. Não pode haver uma Suprema Corte que tenha um monopólio sobre a interpretação da Constituição. Este princípio, empregado por Thomas Jefferson, um dos fundadores dos Estados Unidos da América e o principal autor da Declaração de Independência em relação à Inglaterra, explica por que uma Suprema Corte Constitucional, como o Supremo Tribunal Federal no Brasil, é um órgão ditatorial. A posição do terceiro presidente dos Estados Unidos, que era um republicano liberal, alerta para o problema da Suprema Corte se colocar acima do Executivo e do Legislativo,
o que resultaria numa ditadura do poder judiciário sobre os demais poderes, ou seja, sobre os poderes com representação popular. E o pior é que o PCO está correto, né? Eu, como professora de História Americana, é exatamente isso. Os pais fundadores, eles tinham muito medo de um dos três poderes ele ter um degrau acima, né? E por isso que eles têm os checks and balances aqui, e por isso que muitos casos na Suprema Corte Americana, Lacombe, eles não querem nem ouvir falar, eles falam aqui não. Não é que não chegam, os casos chegam na Suprema Corte Americana, mas eles fecham as portas e falam aqui não. Vocês vão lá para o Congresso, vocês resolvam isso nas comissões, ou na Câmara, ou no Senado, isso aqui não é assunto nosso, exatamente para não quebrar esse equilíbrio entre os três poderes. Lembrando que o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, andou em reuniões aí com o Supremo Tribunal Federal, com Alexandre de Moraes, ministro Barroso, né? Foram lá para o escurinho do cinema, sabe-se lá o que conversaram nessas reuniões, e um poder, o executivo, né, ali representado pelo presidente Bolsonaro, eleito pelo povo, de fora dessa tal reunião. Olha, chegar num ponto que nós estamos concordando com o PCO é porque realmente o Brasil vai de mal a pior nessa ditadura do judiciário. Constantino, seu comentário então sobre esse bloqueio da conta aí da mulher do Daniel Silveira. É assustador, né? O que a gente pode falar sobre isso? É uma coisa assustadora, temerária. De novo, Lacombe, eu acho que está ficando cada vez mais claro que não dá para passar pano, não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para jogar para baixo do tapete, não dá para fingir que há uma normalidade institucional no Brasil hoje. E tem muitos pares, muitos colegas nossos na imprensa fazendo exatamente isso. Por quê? Por ódio a Bolsonaro. Porque querem perseguir Bolsonaro. Então, está tendo que vir um comunista raiz alertar assim, seus tucano-petistas patetas, vocês vão ficar brincando disso até quando? Né? Então, acho que a gente pode até convidar para uma entrevista aqui o Rui Costa Pimenta, ia ser no mínimo interessante. Fica a dica.